Oi, gente, eu sou a Celi e bem-vindos à Celi Literária. Hoje eu vou falar sobre a história do Cássio Cipriano, que é Equalizados. E, por incrível que pareça, é a quarta história que eu li, e eu li duas histórias bem hards esse começo de ano. Depois eu li duas histórias leves. E Equalizados é uma história leve, é um drama bem leve. É uma história bem levezinha de ler. Ela tá disponível no Kindle Unlimited, então, tipo, vocês conseguem bem rápido ler no celular. E Qualidades conta a história do Ian, que ele produz um podcast, e no começo da história, ele tá numa entrevista com o apresentador, e o apresentador pergunta pra ele como que veio a ideia dele fazer um podcast. Então ele começa a contar a história da vida dele pra gente. Beleza. O Ian começa a contar que na adolescência dele, que inclusive ele vivia no Tocantins, e eu achei muito legal porque finalmente eu li uma história que não se passa centralmente em São Paulo, né? Ou Rio de Janeiro, ou nas Américas. Isso é uma falha minha, porque tem muitas histórias brasileiras que passam no fora dos epicentros São Paulo e Rio de Janeiro. Se bem que eu lembro que eu li uma que passa em Minas. Mas essa eu achei bem curioso, porque passa no centro-oeste, Tocantins, sabe? Então, não é um lugar que você pensaria, tipo, nossa, uma história. E é um lugar do Brasil que a gente não fala muito. E eu gostei muito da história do autor passar ali. Continuando, então, o autor, ele se coloca muito bem os personagens como humanos e como adolescentes. Já que o Ian, ele é um adolescente, ele acabou de sair do ensino médio, ele comete muitos erros emocionais que é compreensíveis por ele ser um adolescente. E esses erros emocionais, eles não deixam você tão irritado, porque o personagem já te demonstra que ele tem isso na cabeça dele. Ele já é assim. Então, desde o princípio da narração do passado dele, a gente entende o personagem, sabe? Eu gostei muito disso, sabe? O autor pegou o personagem e descreveu ele muito bem desde o princípio. E o que ele vai apresentando de novo dá uma clareza, porque, nossa, ele fez isso, mas lá no começo já deu uma clareza pra você que, olha, ele fez isso porque ele já era assim, sabe? E um ponto legal de que eu gostei da história é que ele não começa como uma história de romance romântico. Ela começa com uma história de amizade dele com o Bernardo, que o Bernardo é o melhor amigo dele desde criança, uma amizade dele com o pai dele. E ele tem um crushzinho no DJ, que é importante frisar que veio o plot da história, depois desse DJ. Só que a amizade dele com o Bernardo e com o pai dele também tem um foco muito bom, sabe? É muito interessante como essa história tem várias pontas, e todas essas pontas tem debates, tem comentários bons, sabe? Nada te deixa, tipo, num vácuo, isso aqui não teve explicação. Teve explicações muito boas até. O único ponto que eu não achei muito legal foi a rapidez que a mãe do Khalil, que eu ainda vou narrar quem é ele, aceitou o que aconteceu, sabe? Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Mas em outras questões, tipo, o pai do Ian, ele é muito legal, ele é uma pessoa muito aberta, uma pessoa super de leves, é um ser humano muito legal. Mesmo que a gente não tenha um aprofundamento tão forte nele, porque ele é um personagem secundário e não é muito obrigatório ele ter um aprofundamento, a gente ainda tem uma ideia de como ele é legal, porque ele tem uma amizade muito forte com o filho. E já que a gente tem a narração para um lado do Ian, a gente entende que a amizade dele com o pai dele são muito importantes pra gente frisar essa ideia, sabe? Assim como a amizade dele com o Bernardo, a gente entende isso, porque em vários momentos, quando o Ian tá mal, o Bernardo percebe, e quando o Bernardo percebe, quando o Bernardo tá mal, o Ian percebe, sabe? E quando tem, pelo menos a primeira vez, a primeira treta deles, quando acontece uma coisa, mais pra frente, e o Bernardo fica mal, o Ian fica mal, mas ele entende que o Bernardo tá mal por um motivo e ele dá o tempo do Bernardo. Assim como o Bernardo depois vem e volta e me desculpa pelo que eu fiz, porque eu entendo que eu tava errado também sobre o que aconteceu. E eu gosto disso. Demonstra que mesmo que eles sejam muito amigos, eles ainda vão ter falhas, sabe? E mesmo que eles ainda convivam desde a adolescência, desde a infância, na verdade, como melhores amigos, eles ainda vão ter várias falhas. Mas pra continuidade da história, o Khalil, como eu tinha dito antes, ele é filho da namorada do pai do Ian. Vamos lá. Como ele se conhece? O Khalil, ele é o DJ que ele tem um crush lá no começo da história.
E ele acaba tendo que viver junto com ele, o Ian, acaba tendo que viver junto com o Kyle no mesmo quarto, porque a mãe dele tá tendo um problema na casa, que precisa reformar a casa, e já que o pai do Ian é namorado dela, vai lá e deixa ela morar lá, já que tem só um quarto, e ele acaba tendo que dividir. É o famoso tem um quarto só. Em vez de uma cama só, tem um quarto só, né? Olha só. E eles começam a ter um relacionamento fofinho. E o Kyle fica tendo um crush nele, o Ian também tem um crush. Aí eles começam a conversar. E aí vem os grandes plots. O plot principal é que a mãe do Kyle é homofóbica. O que eu não gostei do ponto? É o único ponto que eu não gostei da história. Eu achei que ela foi muito rápida em aceitar eles dois, porque ela é homofóbica. Eu entendo os motivos dela, porque ela era uma mãe solteira e a homofobia foi encravada na cabeça dela, porque desde pequena, desde mais nova, ela teve que criar o filho dela sozinha. E uma mãe solo no Brasil já é uma merda. Entendeu? Ser mãe solo é uma merda no Brasil é uma merda. Criando um menino é pior ainda, entendeu? Então ela se sentia na cabeça dela, como a própria explicação da narração, que a culpa era dela, do filho dela ser bi, dele gostar de um menino. E ela não aceitava nem um caso, tipo, duas mulheres lésbicas que ela vê na rua, ela fica indignada porque ela não aceita isso, sabe? Então a homofobia dela tá cravada na cabeça dela por o filho, ela não querer que o filho seja. E a homofobia geral dela, não querer que ninguém seja, sabe? O que eu não gostei foi que ela aceitou muito rápido o filho dela ser bi, sabe? Não teve um aprofundamento melhor. Essa foi a única parte que me incomodou. Achei que foi um pouco rápido essa ideia de, tipo, ela aceitou porque eu amo meu filho. Mas tem muita gente homofóbica que ama o filho e ela demora um tempinho pra aceitar que o filho é bi, ou que o filho é gay, ou que a filha é lésbica, ou que um filho ou a filha é trans. Então demora um pouco, eu achei um pouco rápido. Pode ser que seja a própria experiência da personagem, dela aceitar rapidamente, ela aceitou rápido porque ela amava muito o filho. Só que esse pensamento homofóbico vai continuar. Eu percebi que os olhares estranhos ainda continuaram, sabe? Então, esse foi o meu único ponto que incomodou. Mas, do resto da história, e sim, isso foi um ponto entre 300 páginas que me incomodou. De resto, é uma escrita muito fluida. A profundidade do Ian é muito boa porque ele gosta de ouvir músicas eletrônicas. E essa profundidade das músicas eletrônicas é dito na história. Inclusive, tem várias palavras que são usadas por DJ. Inclusive, eu tenho que dar parabéns ao Cássio, porque ele estudou bastante sobre isso. Eu não sei se é um tema que ele já gostava ou foi um tema que ele estudou bastante. Ele disse no começo da história que essa história demorou um tempo para ele escrever. Tipo, papo de anos. Ele demorou para escrever essa história. E eu gosto dessa ideia do Cássio. Ele estudou bastante história. Ele coloca as palavras que são usadas no DJ, os equipamentos de um DJ, mesmo que o personagem principal não seja um DJ, o Ian não seja um DJ, mas o Kyle, que é o cara que mora com ele, é um DJ, tem esse aprofundamento. E já que a mãe dele, mesmo que ele não tenha conhecido porque ela morreu quando ele era criança, era DJ, ele tem essa malemolência na música eletrônica, então ele tem esse conhecimento. E o narrador e o autor mostraram que esse conhecimento tá ali. Ele tem esse conhecimento, ele tem essa narração, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe o que ele tá falando. E já que ele sabe o que ele tá falando, te deixa muito elétrico, porque tipo, nossa, se o personagem sabe o que ele tá falando, a história te deixa comovida. É quando o autor sabe o que ele tá fazendo. É aquele mesmo Denzel Boscov. É quando o diretor, o autor, todo mundo sabe o que tá fazendo. Quando você percebe na escrita que, tipo, nossa, eu tô lendo uma história que o autor quis fazer. E é isso que eu tenho com Equalizados. O Cassius sabia o que ele tava fazendo, ele queria fazer isso. E o Ian, como um personagem, ele demonstra isso. Ele demonstra a incerteza de ser um adolescente que acabou de sair do ensino médio e ele não sabe o que ele vai fazer. Ele demonstra as inseguranças de ter que escolher alguma coisa, tipo, nossa, eu tenho 18, eu tô perdido, mas, tipo, eu só tenho 18. E o pai dele falar pra, tipo, cara, você só tem 18 anos, tá tudo bem você não saber o que você quer fazer ainda da sua vida. E o primeiro romance, que é aquela emoção grande. Ah, porque eu amo você, tal, mas... Ah, é um romance de adolescente. E até no finalzinho eu achei que eles tinham terminado, porque tipo, eu pensei, putz, eles vão terminar separados, mas é um romance adolescente, pode acontecer. De um romance adolescente não durar pra sempre. Mas eles acabam ficando juntos. E eu achei fofo, tá? Então, eu achei essa história muito bem bolada, até quando acontece do Bernardo ir embora.
porque ele precisa viver a vida dele fora do país, e o Ian entende, tipo, ele fica bravo no começo, mas ele entende que a melhor amigo dele tem que sair pra viver, e ele fica meio perdido, tipo, nossa, o Bernardo vai embora, tem uma parte que o Cauil tem que ir embora também, então ele percebe, tipo, nossa, a vida tá rodando, eu fico parado, mas tá tudo bem eu ficar parado. O importante é que eu entenda quem eu sou. E é uma frase muito boa que o pai dele diz pra ele. Você precisa entender quem você é e quem você quer. E o Bernardo depois diz pra ele, tipo, você precisa se entender pra depois você querer ir com alguém, sabe? E eu gostei muito disso. A gente tem um aprofundamento nos momentos que o Ian senta e pensa, putz, eu sou essa pessoa e eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso viver como essa pessoa para que aí eu possa ter um relacionamento. E quando ele percebe que ele gosta muito do Cauil e ele quer lutar pelo Cauil, e o Cauil quer lutar por ele, e mesmo com todos os problemas da questão da homofobia da mãe do Cauil, eles vivem muito bem. E é uma história muito boa, a escrita é muito fluida, o Cássio me fez apaixonar por escrita dele. É o primeiro livro que eu leio que eu fiquei, tipo, focada. Eu terminei ele ontem. E foi uma história que eu fiquei, tipo, gente, preciso terminar logo, porque ela me pegou demais. E é uma escrita muito envolvente. O Cássio merece todo o amor do mundo. Ele é uma pessoa super amável. Eu comento com ele na DM. Ele é um autor brasileiro, então... Hein, galera? Sabe? Então, uma escrita fluida, uma escrita legal, uma escrita comovente, emocionante. Não tem uns dramas tão complexos de aprofundamento tão complexo, mas é um aprofundamento de um adolescente, sabe? Um adolescente que viveu um primeiro amor, um adolescente que tá saindo do ensino médio, um adolescente que perdeu a mãe cedo, um adolescente que tá entendendo o que é ser um adulto agora. E o Cássio soube fazer isso muito bem nessa história. Então, se vocês querem ler uma coisa assim, bem narrada, sério, bem narrada, o Cássio arrasou demais. E a diagramação do livro é muito boa também. Eu aconselho vocês a lerem Equalizados. Vai estar disponível aqui do Limit. A rede social do querido Cássio tá aqui. O Instagram dele. E as minhas redes sociais estão aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva, dá like, comenta. E até a próxima. Provavelmente vai ser alguma fanfic, porque eu vou ler fanfic ou vai ser um livro. Mas eu tô gostando bastante desse canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado também. Até a próxima. Tchau.